João, capítulo 4, versículo 24, é isso? João 4 e 24. Eu vim com uma outra mensagem preparada, mas cheguei aqui, descobri que havia um tema. Então vamos falar um pouco desse tema que as irmãs escolheram, e se o fizeram, por certo, Deus tem algo a falar conosco. João 4, 24, quem encontrou, diga amém. Amém. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Tome assento, deixa a Bíblia aberta, porque nós vamos meditar um pouco nesse capítulo de número 4. Na verdade, isso aqui é o desfecho de uma história que começou cerca de 2 ou 3 dias antes. A Bíblia diz, e João é quem escreve sobre isso, que Jesus estava na Judéia, ali próximo a Jerusalém, e o ministério dele estava sendo realizado de forma profícua. Pessoas estavam se convertendo, aceitando a pregação do Evangelho e sendo então batizadas. Essa história acabou chegando aos ouvidos das principais autoridades dos judeus, e isso fez com que o Senhor Jesus se retirasse da Judéia. Por que é que ele se retira? Não era um momento de um embate, não era um momento de uma discussão com aquelas autoridades, e ele então se retira dali para retornar a Galiléia. Então Jesus sai da Judéia para ir a Galiléia, mas João diz que era necessário atravessar a província de Samaria, ou passar por Samaria. Aqueles que têm um pouco de conhecimento da cultura e da geografia do local sabem muito bem que judeus não atravessavam Samaria, porque havia entre eles uma altercação por causa de problemas do passado. Os judeus entendiam que os samaritanos não eram puros, eram uma raça misturada, miscigenada, e por isso então eles repudiavam os samaritanos. Então qualquer judeu, para ir da Judéia mais ao sul para a Galiléia, mais ao norte, ia até o Jordão caminhando, e ali subia costeando o Jordão para depois entrar na Galiléia, deixando para trás a província de Samaria. Mas João diz que para Jesus era necessário passar por Samaria. Então marque bem isso. Há uma necessidade no coração do Senhor Jesus de atravessar a província de Samaria. E para a gente então se localizar entre a Judéia, onde Jesus estava, e Sicara, onde ele parou para conversar com a mulher, nós temos aí de 60 a 70 quilômetros. 60 a 70 quilômetros hoje, nós tomamos o nosso carro e fazemos isso, quem anda bem, em 1 hora a gente anda 60 a 70 quilômetros. Mas nesta época aqui, as viagens eram feitas a pé, e as pessoas andavam cerca de 20 quilômetros por dia. Chão difícil, terra complicada, e Jesus então anda cerca de 2 a 3 dias até chegar em Sicar para conversar com aquela mulher. Viagem difícil, viagem cansativa, mas ele não deixou de fazê-la. Por quê? Porque ele tinha que passar por Samaria. Jesus nunca vai deixar de enfrentar as dificuldades necessárias para chegar no local onde marcou o encontro com aqueles que ele quer trabalhar na vida. Ele enfrenta as dificuldades, e o texto diz que ele chegou em Sicar cansado
da viagem. Está com a Bíblia aberta? Eu pedi para você deixar a Bíblia aberta. João diz no capítulo 4, versículo 6, que ele estava cansado da viagem e se assentou junto a uma fonte por volta da hora sexta. A hora sexta é meio-dia. Então, agora preste atenção comigo. O cenário é esse: Jesus está há 2 ou 3 dias caminhando. Ele tem um propósito, ele tem um projeto, ele tem um local no qual ele marcou um encontro com alguém que nem sabia que iria encontrá-lo. E o que eu acho lindo em Deus é isso, é que a gente nem sabe como vai ser o encontro, mas o encontro já está marcado. Aleluia! Nós estamos aqui esta noite porque Deus marcou um encontro conosco neste lugar. Quem acredita que Ele marcou um encontro? E na verdade, na maioria das vezes a gente nem quer ir. Na maioria das vezes a gente coloca desculpas para não ir. Na maioria das vezes a gente coloca empecilhos. Essa mulher tem empecilhos para estar naquele lugar. Essa mulher levanta-se pela manhã e normalmente naquela época quem ia a poço ia de manhã ou à tarde, quando o sol não estivesse tão quente. Mas essa mulher vai ao meio-dia. E por que ela vai meio-dia? Ela não quer encontrar com ninguém, porque esta mulher tem uma vida difícil, ela já está lá no seu 6º relacionamento. Quem sabe as pessoas olham para ela com desdém, quem sabe quem a encontra a trata mal, quem sabe as pessoas apontam o dedo, estão julgando, quem sabe falando mal, e ela não tem nenhum interesse de encontrar com ninguém. Graças a Deus que Jesus não se guia pelo que a gente fala, graças a Deus que Jesus não se guia pelo nosso julgamento. A gente aponta dedo, mas Jesus diz: eu vou encontrar com ela. Aleluia! A gente fala mal, mas Jesus diz: eu vou transformar a vida dela. Quem sabe estão falando mal de você, julgando você, falando da sua história, falando dos seus problemas, mas Jesus disse que essa noite eu marquei um encontro com você. Acredita que Ele está aqui? Levante a mão, abre a boca e dê glória. Papai. Jesus chega no poço, se assenta e fica esperando. Ela não sabe, mas Ele sabe. Ela não marcou encontro nenhum, mas Ele marcou encontro. Sabe? A gente às vezes sai de casa com um propósito, e Jesus está dizendo: mas eu tenho outro propósito. A gente sai e diz assim: não, eu vou lá cumprir o meu papel, vou fazer o que eu tenho que fazer, não quero conversa com ninguém, não quero ser interpelado por ninguém. Mas Jesus está dizendo: é hoje que a gente vai conversar, é hoje que a gente vai ter uma conversa. Ele está parado em silêncio, e de repente chega a samaritana. A ideia dela é só uma: pegar água. Só quero água, eu só quero cumprir o meu trabalho diário, eu só quero satisfazer a minha necessidade de pegar a minha água, ir para casa e não ter problema nenhum. Mas quando ela vai chegando no poço, ela observa: tem um judeu. E por que ela sabe que é judeu? Por causa da indumentária. Judeus e samaritanos se vestiam de forma diferente. Ela percebeu que é um judeu. Quem sabe já está assustada. Por quê? Não é normal ver judeu em Samaria. E sabe, companheiros, às vezes a gente fica com essa coisa, esse apego: não é normal isso, não é normal fazer isso, não é normal falar isso. Jesus é aquele que age no sobrenatural. Nem sempre o que Jesus vai fazer é normal dentro do nosso ponto de vista. Não, Jesus não age assim. Quem disse para você que Ele não age assim? Não, Jesus não fala desse jeito. Quem disse que Ele não fala desse jeito? Quem sou eu e você para determinar como é que Jesus opera? Deixa de operar o que Ele faz, deixa de fazer. Jesus é o Senhor, Ele faz o que Ele quer, Ele opera do jeito que Ele quiser, Ele anda onde Ele quiser. Aleluia! Na concepção dessa mulher já está tudo errado. Por quê? Porque tem um judeu em Samaria
aquilo não é lugar para eu ir, aquilo não é lugar para eu entrar, aquilo não é lugar para eu conversar, aquilo não é gente para eu estar perto. E Jesus está dizendo, não, eu levantei você para ir naquele lugar. Eu levantei com você para conversar com aquela pessoa. Nós nos achamos tão importantes, Senhora, porque nós somos santos, nós somos bons, mas agora somos os crentes. E está cheio de samaritana por aí, esperando um encontro com um crente fiel. Mas a gente fica de longe olhando, eu não posso entrar lá. Enquanto os judeus que se diziam santão dizendo, eu não posso entrar, Jesus, que é o santo verdadeiro Filho de Deus, diz, eu vou entrar então. Eu vou entrar, eu vou entrar. É que Jesus quebra aqui 3 tradições dos judeus. Irmão, falar de quebrar tradição em alguns lugares é arrumar problema para a cabeça. Mas Jesus quebra tradições. Glória. Repita comigo. Jesus quebra tradições. Eu não quebro, eu respeito a tradição. Mas Jesus? Quem foi que disse que Jesus respeita a tradição de homem? Eu respeito. Por quê? Porque eu estou debaixo da autoridade de uma instituição. Eu respeito a tradição. Essa é tradição. Eu me lembro que uma vez me ligaram, e aí a pessoa que me ligou disse assim, olha, o senhor vem e vou e tal. Ele disse assim, mas tem uma coisa. Eu disse, o que houve? Ele disse assim, o nosso pastor mandou lhe dizer que ele já sabe que o senhor gosta de tirar o microfone do pedestal, o senhor gosta de descer do púlpito, o senhor gosta de tirar o paletó, e aqui na nossa igreja a tradição não permite. Vai ter que pregar com o microfone no pedestal, vai ter que pregar de paletó e não pode descer do púlpito. Eu disse, é a tradição aí? Ele disse, é a tradição aqui. Eu disse, então eu respeito a tradição. E fui lá, irmão, peguei o microfone, coloquei no pedestal, abotoei o paletó, não arredei do púlpito, pregando tranquilo, falando compassadamente. Só que Jesus disse assim, eu vou quebrar essa tradição hoje. Daqui a pouco o Espírito de Deus tomou conta do lugar. Eu não pude descer, mas os irmãos começaram a correr no meio da igreja, começaram a pular, começaram a saltar. Eu olhei para a cara dele, ele falou assim, não posso fazer nada. Se ele não pode, eu também não posso. Sabe por quê? Porque o dono da obra é Jesus. Se ele quiser quebrar, ele quebra. Aleluia! Eita Deus! As nossas santas tradições, mas Jesus não. Jesus, se for preciso, ele quebra a tradição. Mas é Jesus quem quebra. É Jesus. Agora, se ele resolver quebrar, já era. Então, ele quebra a primeira tradição. Ele entra em Samaria. Segunda tradição. Ele fica sozinho com uma mulher. Meu Deus. Porque ficar sozinho com uma mulher naquela época, em um local, hoje a gente já tem gente que o pastor está fazendo ali, conversando com aquela mulher. Você não conversa. Você é mulher e não para falar de Jesus para ela. Aí um homem tem que parar para falar. E aí você fica julgando ele porque ele está quebrando a tradição e falando de Jesus. Irmão, quando o assunto é algo, não tem homem, não tem mulher, não tem mestre, sexual, não tem prostituta, não tem ladrão, não tem bandido, não tem traficante. Melhor retorno para mim, quando o assunto é alma, as tradições caem por terra e a palavra precisa ser anunciada. Terceira tradição, Jesus fala com uma mulher. Irmão, os homens da época não falavam com uma mulher nem quando o marido estava presente. Mas Jesus fala. Tem gente que não quer falar com você, mas Jesus fala. Tem gente que não dá atenção para você, mas Jesus dá. Tem gente que não vai aonde você está precisando ouvir uma palavra, mas Jesus, ele vai, porque ele tem coisas a tratar. Cadê aqueles que estão sentindo a presença? Levante as suas mãos, feche os olhos. Eu vou parar um minuto para você que crê que Jesus está presente nesse lugar. Santo. Silêncio. Jesus calado, a mulher calada, ela só quer pegar. Ela pega a vasilha,
deixa o cântaro do lado e joga. O silêncio é quebrado porque a vasilha bate no fundo do poço. E aí Jesus olha para ele e diz assim: mulher, me dá de beber. Para você ter uma ideia, quem está pedindo água a essa mulher é aquele que um dia Moisés disse assim: Senhor, não tem água. Aí ele disse assim: pega a vara, pega o cajado, procura a rocha, Aleluia. bate na rocha que vai sair. Quem está pedindo isso aqui para essa mulher é aquele que um dia olhou a terra sem forma e vazio, o Espírito começa a pairar, e aí ele diz, é a essência dele: haja separação entre águas e águas, e as águas de baixo chamou mares, e as águas de cima chamou céus. Quem está falando com essa mulher é aquele que criou os lençóis freáticos. Jesus não precisa de mim, de você, para beber água. Se ele quiser dizer assim: vem água, brota aqui que eu quero beber, e a água vai brotar. Quem está falando com essa mulher é aquele que um dia encontrou com Agar, e o garoto vai morrer de sede, vai brotar uma fonte d'água. Quem está falando com essa mulher é aquele que um dia Sansão, depois de matar 1000 homens com uma queixada de jumento, sentiu sede e disse: agora eu vou morrer. Ele vai brotar fonte d'água. É ele que faz brotar fonte d'água. Mas agora ele é uma mulher dizendo: me dá água. Aleluia. Eu gosto desse jeito de Deus falar com a gente. Porque posso ficar embaixo, pastor? Posso ficar embaixo? Deus fala com a gente de um jeito, parece que a gente precisa dele, ou ele precisa da gente. Diga assim: Deus não precisa de mim. Não é, pastor, precisa não? Não, pastor, mas e se eu não pregar? Quem prega? Quem foi que pregou para Saulo? Quem foi que pregou para Saulo? Foi Jesus. Quem foi que pregou a primeira menção de redenção? Gênesis 3,15: da semente da mulher suscitarei um que ferirá a cabeça da... Quem foi que pregou? Quem foi que pregou para Abraão? Quem foi que pregou para Moisés? Jesus bota a gente para pregar, não é porque ele precisa da gente, é porque a gente precisa dele. Sabe, irmão, tem hora que a gente faz coisa que Deus diz assim: eu não vou te afastar do altar, mesmo na tua situação, eu não vou te afastar do púlpito, porque se eu te afastar, você cai de vez. Você precisa estar no púlpito para se manter de pé. Não sou eu que você precisa de você no púlpito, é você que precisa estar no púlpito para se manter de pé. Jesus não precisa da gente. Então por que ele usa a gente? Porque ele é bom, porque ele é misericordioso, porque ele é maravilhoso, porque a gente precisa dele. Quem precisa dele? Você quer um microfone porque Deus precisa de você cantando? Não! Tem serafim no céu gritando lá: Santo! 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 É o Senhor dos exércitos! Toda a terra está cheia da sua glória. Se você cantar, ele é santo. Se não cantar, ele é santo. Se fizer, ele é santo. Se não gostar, ele é santo. Somos nós que precisamos dele. Aleluia! A mulher agora se sentiu importante. Como tu, sendo judeu, aleluia, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela apelou para a tradição, e pela tradição ele não pode falar com ela. Agora, observe o texto. Eu não quis nem saber de tradição. Irmão, quem discute tradição somos nós. Jesus não discute isso não. Jesus tem um propósito maior do que esse. Ela está falando da tradição e Jesus está dizendo: mulher, se você
conhecesse o dom de Deus. Aleluia. E soubesse quem é que está falando com você. Sabe, irmão, a nossa altivez, na maioria das vezes, é por causa do fato que a gente ainda não entendeu quem fala na igreja. O nosso orgulho, a nossa arrogância, a prepotência, como isso, como aquilo. A gente ainda não entendeu quem é que fala aqui. A gente ainda não entendeu quem opera. A gente olha muito para o homem, tem essa coisa, quem é que vai pregar? Tem que ter um pregador bom. Hoje eu tenho alguém falando, irmão, na nossa festa não vai ter nenhum pregador famoso. Só os pregadorzinhos da casa mesmo. Aí alguém puxou um pregadorzinho assim, desse tamanhozinho, e disse assim: é você, o pregadorzinho. Não existe pregadorzinho e nem pregadorzão, irmão. Existe gente que é fiel ao texto e gente que foge do texto. Agora, quem é fiel ao texto pode ser famoso ou pode ser desconhecido, mas quem fala é Jesus Cristo. Aleluia! Quantos estão ouvindo a voz de Jesus Cristo? Se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem é que está falando, dá-me de beber, você pediria e ele te daria água viva. Tu está atrás de água de poço, mulher, eu tenho fonte de água para você. Tu está atrás de água desse mundo que mata a sede do corpo, mas eu tenho uma fonte de água viva que transforma a sua alma e mata a sua sede espiritual. Quem crê que tem uma fonte de água viva jorrando essa noite, então aproveita, abre a boca e bebe dessa água. Aí olha para ele ainda prepotente, não entendeu nada. E o problema da gente, irmão, é que às vezes a gente não entende nada. A gente vem de culto, a gente faz festa, Deus opera, Deus fala e a gente não entende nada. Por quê? Porque a gente quer a festa do nosso jeito. E eu vou falar o que o Espírito colocar no meu coração. Aleluia. A gente quer que as coisas ocorram da maneira como a gente quer. A gente já sai de casa e falou: vai ter poder, vai ter fogo, vai ter o sal, eu sei o quê, e se não tiver, eu não vou mais. E não, e Jesus está dizendo: calma, quem opera sou eu. É do meu jeito, é da minha maneira. Aleluia. E aí as coisas não acontecem como a gente quer que aconteça, aí a gente começa a falar besteira. Tu não tem que tirar água. Tem vazia. Como é que você vai tirar água? Só que ele está falando de água espiritual. E ela está falando de água física. Sabe, irmãos, às vezes os movimentos que nós esperamos são carnais e emocionais. E Jesus está falando de coisas que mudam a alma. Aleluia. Às vezes a gente pula, grita, sapateia e vai para casa cansado, mas a alma não recebeu a transformação que precisava. Às vezes a gente fica quietinho no banco só chorando, mas a palavra vai entrando no nosso coração, no nosso ser, no nosso caráter. Eu não estou dizendo que não possa haver movimento pentecostal, mas ele vai começar com mudança na nossa alma. Todos estão precisando de uma mudança na alma. Feche os olhos, levante as tuas mãos se possível. Espírito do Deus vivo, começando aqui na minha vida, que a tua palavra comece a tocar os nossos corações, que a tua palavra comece a mover o nosso ser, para que haja transformação em nós, onde houver mãos levantadas, onde houver olhos fechados, onde houver corações quebrantados, começa a tocar a vida desse crente, começa a encher esse crente, começa a renovar esse crente. Você que já é batizado, quando o Espírito Santo abre a sua boca e fala em mistérios com Deus, você que ainda não é Jesus, se batiza essa noite. Deixa o Espírito mover a tua alma, deixa o Espírito encher. Oh,
preocupado só com uma coisa: mudar a vida daquela. Ele diz: mulher, quem beber dessa água vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida. Aí ela para, ainda não entendeu nada, porque Jesus está falando de água viva, ela está falando de poço terreno. E aí ela resolve fazer uma coisa que é o erro que a maioria de nós crentes está cometendo nesses últimos dias: querer usar coisas espirituais para resolver problemas materiais. Verdade. Aleluia. Problema material se resolve trabalhando. Problema material se resolve investindo. Problema material se resolve guardando dinheiro. Problema material se resolve estudando. Problema material se resolve conversando. Problema material se resolve sabendo administrar. Agora, problema espiritual, só Jesus. Aleluia. Ela quer pegar a palavra de Jesus, que é: quem eu der da água viva nunca mais terá sede, para resolver o problema dela ali. E ela diz: então me dá, porque aí eu nunca mais preciso voltar aqui. Aleluia. Ou seja, se ele me der essa água aí, eu não preciso mais, então nunca mais eu volto aqui, nunca mais ninguém fala mal de mim, nunca mais ninguém me apedreja, nunca mais ninguém me julga. Eu resolvo o meu problema. Mas Jesus não é bem assim. Mas você vai entender. Já que você quer água, vamos fazer o seguinte: vai buscar o teu marido. Aleluia. Minha mãe, minha saudosa mãe, chamava isso aqui de tocar na ferida. Pino na ferida. Por quê? O problema dela é justamente com o marido. O problema dela é justamente com o homem. Essa mulher tem um problema e ela acha que esse problema vai ser resolvido com um novo homem. E aí, como não é resolvido, aí ela busca um novo homem. E aí não é resolvido, aí ela busca um novo homem. E aí não é resolvido, ela busca um novo homem. E aí não é resolvido, ela já não pode mais buscar um novo homem, então pega uma outra. Mas continua do mesmo? Sim. Mas agora ela encontrou um homem de verdade. Aleluia. Agora ela encontrou um Nazareno. Engana-se quem acha que resolver o problema é ir construindo novos e novos relacionamentos, novas e novas empresas, novos e novos problemas, novos e novos vícios, investe ali, faz aqui, tenta lá. Se não der certo, a gente faz de novo. Se não der certo, casa de novo. Se não der certo, e Jesus está dizendo: não, só tem um jeito de resolver o problema, é comigo. Só eu posso resolver o seu problema. Só eu posso resolver o seu. Jesus às vezes apronta com a gente, né? Porque a gente está ali querendo água e ele diz assim: vai resolver teu problema. A gente diz: não, Jesus. Jesus normalmente fala para a gente o que a gente não quer ouvir. A gente quer ouvir: meu filho, parabéns, você é bom, você vai vencer. Já notaram que os nossos filhos são todos assim? Você vai vencer. A vitória é sua, você vai conseguir. E tem hora que Jesus tem que olhar para a gente e dizer: ei, vamos resolver esse problema. Aleluia. Você vai vencer, eu já sei, Jesus já sabe. E lá no final a gente vai vencer, não. A gente já sabe. Eu não sei porque a gente se tornou tão dependente desse negócio de você vai vencer, se a gente já sabe que no final, está lá em Apocalipse, no final a gente vai entrar marchando na Nova Jerusalém e vai cantar o hino da vitória. Mas enquanto a gente estiver aqui, tem feridas que precisam ser sanadas. Meu Deus, tem coisas que precisam ser curadas.
E Jesus não pode dar água viva e mudar a nossa situação enquanto Ele não curar as nossas feridas. Essa noite Ele marcou um encontro comigo e com você aqui, porque tem umas feridas que precisam ser cuidadas, tem umas feridas que precisam ser saradas. Eu estou com uma raiva, pastor, tem 20 anos, pastor, que eu estou com essa raiva, eu estou com essa mágoa dentro da ferida. Está na hora dessa mágoa acabar. Pastor, esse pecado aqui, pastor, eu não consigo me desvencilhar desse pecado. Jesus marcou um encontro. Não foi para te julgar, foi para te dizer: esse pecado acaba hoje. Quem crê que esse problema, pastor? Oh, Jesus! Porque essa mulher vem sofrendo há anos com esse problema. E às vezes, irmão, nós estamos no culto, nós estamos bem vestidos, nós estamos arrumados, nós estamos participando, mas tem coisas que vêm nos fazendo sofrer. E a gente chega no culto e diz: misericórdia, Senhor, eu estou aqui de novo. Mas essa noite Ele marcou um encontro e disse: a partir de hoje vai mudar. Quem acredita que a partir de hoje vai mudar? Oh, Jesus! Glória a Deus. Aí ela olha para ele e diz assim: eu não tenho marido. Se fosse eu, irmão, dizia assim: ô dona Samaritana, me perdoe. Eu pensei que a senhora fosse casar, porque eu só posso julgar a aparência. Mas Jesus conhece o coração. Jesus conhece a história. Eu só posso olhar para você e te julgar. E o que a gente mais faz na igreja é isso: julgar as pessoas pela aparência, julgar as pessoas por erros que elas cometeram, julgar a pessoa por problemas que a gente sabe que elas tiveram, e a gente não consegue deixar esse julgamento de lado. Mas Jesus conhece o coração, Jesus conhece a intimidade, Jesus sabe o que está passando. E quando ela diz: eu não tenho marido, você tu disse bem. Isso você falou lá. E eu aprendi uma coisa com a Bíblia: não adianta tentar esconder a verdade de Jesus. Ele conhece. A gente está lá cheio de problema, erro, pecado. Aí chegou: Deus, eu sou teu servo, eu sou teu filho, eu sou dirigente de congregação. E Deus olhando e dizendo: eu te conheço, povo. Eu já sei quem é você. Sabe que eu costumo dizer que eu não gosto de orar perto das outras pessoas. Por quê, pastor? Porque elas vão me julgar. Porque eu já dobro o joelho dizendo assim: Deus, eu sou um sem vergonha. E aí amanhã pode ter alguém dizer: eu ouvi o pastor Nebeto dizer que ele é um sem vergonha. Mas sou mesmo. Eu sou um sem vergonha. Eu sou um miserável. Eu sou um desgraçado. E diante de Deus, então, eu sou pó. Eu sou cinza, eu sou pecador. E tem outra coisa, irmão: eu não sei orar para Deus e dizer: perdoa meus pecados por pensamentos, palavra, ação e omissão. E Deus está dizendo: fala o nome do pecado, fala o nome do pecado, o nomezinho. Não, o que Deus quer? Ele diz: cobicei. Jesus passou lá e eu cobicei. Jesus, eu estou com inveja daquela irmã, porque aquela irmã conseguiu uma bênção. Eu estou há anos tentando, eu estou com inveja. Jesus, se eu pudesse pegar ela pelo pescoço, eu pegava. Mas tem misericórdia de mim, Jesus. Muda meu caráter, transforma a minha verdade para Jesus. Não adianta, Ele conhece, Ele conhece, Ele conhece, Ele sabe. Oh, Jesus! Dá uma olhadinha pro lado, é a única vez que eu vou te pedir isso. E diz assim: não tem alguma coisa aí para falar para Jesus hoje? Tem alguma coisa Tem alguma falar? Tem alguma coisinha assim que ele precisa saber hoje? Ele não sabe, ele já sabe, ele só quer que você fale. Ele só quer que você verbalize. Se alguém tem alguma coisinha para falar para Jesus? Tem. Então levanta a sua mãozinha direita, fecha os seus olhos. Não precisa falar alto não, mas conta para ele, diga: Jesus, eu vim aqui hoje, eu vim buscar poder, eu vim buscar milagre, mas tem um negócio aqui, Jesus, que eu tenho que botar para fora hoje. Tem um negócio aqui que eu tenho que conversar com o Senhor hoje. E Ele está dizendo: põe para fora, põe para fora, põe para fora, Deus, eu vou mudar a tua história. Põe para fora! Oh, aleluia! Vai falando com ele, vai falando com ele, vai falando com ele, vai conversando com ele, vai dizendo para ele. Porque
E o que tu tens? Lá na tua casa? Não é Deus. Aleluia. Olha para ele. Eu vejo que tu é profeta. Aleluia. Primeira coisa. A gente não conhece o profeta porque ele pula. A gente não identifica o profeta porque ele sapateia. Porque tem gente, irmão, que para ser tido como profeta só não tem pé. Meu Deus. Para com isso. Verdade. A gente conhece o profeta porque quando ele abre a boca para falar, o que ele fala é verdade. E não tem como fugir da verdade. A mulher se rende. Diz o que tu é, profeta. Mas nas entrelinhas tem uma coisa importante aqui. É que samaritano só acreditava em um profeta, Moisés. Os samaritanos só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia que nós conhecemos como Pentateuco, e eles conhecem como Torá. O resto, eles não acreditavam. A religião deles era diferente, tanto é que eles fizeram um templo no Monte Gerizim, para não ir a Jerusalém adorar. Então, quando essa mulher diz, eu vejo que tu é profeta, tem algo na entrelinha. Por quê? Porque eles acreditavam em Moisés, e Moisés disse um dia lá em Deuteronômio: o Senhor vosso Deus levantará no meio de vocês um profeta semelhante a mim, e vocês darão ouvidos a ele. Lá na alma dessa mulher, ela já está dizendo, será que é ele? Eu acho que é ele. Porque se chamou ele de profeta, só pode ser ele, só pode ser ele. Quem está sentindo que é ele? Quem está sentindo? Quem está sentindo a presença dele aqui? Olha, aquela chuva, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, está operando aqui, está vivo aqui. Aleluia. Amai de que eu darabacala banda. E aí, escuta bem. Sobre o que eles estão falando até agora? Quem pode dizer? Sobre o que? Qual é o assunto principal aqui até agora? A água. Porque o que a mulher quer é água. Irmão, é normal a gente vir de fora com uma intenção. É normal chegar no culto pensando assim, eu preciso de uma bênção. E não adianta dizer que você não veio essa noite com um propósito. É normal. Deus, eu quero isso. Deus, eu preciso. Deus, olha a minha situação. Deus, olha o que eu estou vivendo. É normal isso. Todo mundo quando vem com uma necessidade. O que é anormal é depois que você entende quem está falando, continuar pensando só na sua necessidade. Porque depois que você entende que Jesus está na casa e Ele é o Filho de Deus, aí a sua necessidade fica em segundo. O assunto muda. Não é mais água. A mulher não quer mais saber de água. E qual é o assunto a partir de agora, pastor? Adoração. Porque das duas, uma nós somos. Ou somos bidões, ou somos adoradores. Não tem jeito. Toda vez que a gente entra na presença de Deus, uma das duas coisas a gente
fazendo? Ou pedindo ou adorando. Ou pedindo ou adorando. E não é pecado pedir, mas quem cresce entendendo quem é Jesus, deixa de pedir e começa a adorar. Quem já saiu aqui do pedir e já começou a entender e veio aqui para adorar, levante a sua mão e dê glória. Amor de Deus! Só tem uma coisa, ela está em dúvida. Como é que se adora? Aonde é que se adora? Aleluia. Quem é que está certo quando o assunto é adoração? Aí ela vira para o Monte Gerizim e diz: os nossos pais adoraram nesse monte. Os judeus dizem que é em Jerusalém. Essa mulher está dizendo assim: onde é que a gente adora? Só que Jesus aqui vai quebrar um princípio que é veterotestamentário. Qual é o princípio? Lugar de adoração. Porque Deus disse para Moisés: quando vocês entrarem na terra que eu dou a vocês para possuir, eu vou escolher um local aonde vocês vão me adorar. E na verdade esse local já estava escolhido antes, porque esse local onde o templo foi construído é o local que Deus mostrou a Abraão para sacrificar Isaac, o Monte Moriá. Deus escolheu Jerusalém, e de Jerusalém o Monte Moriá, e disse: vocês vão me adorar aqui. Vocês vão me adorar nesse lugar. Quando Salomão constrói o templo que dedica, que hora, aí Deus vem e fala com Salomão: ouvi a tua oração. A partir de agora, os meus olhos estarão atentos para esse lugar, e os meus ouvidos às orações que fizerem neste lugar. Isso era tão importante, irmão, que quando os judeus iam para algum lugar fora, eles iam orar voltados para Jerusalém. Daniel tinha uma janela no quarto dele aberta, voltada para Jerusalém, porque o Deus verdadeiro se manifestava em Jerusalém. Mas aí Jesus disse assim: acabou. Por quê? Porque a hora vem. Aleluia. E já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, em verdade. E são esses que o Pai procura. Já pensou, irmãs da igreja do pastor Denilson? Se Jesus não fizesse isso, vocês não podiam estar aqui, porque vocês iam aprender que só na igreja do pastor Denilson vocês podiam adorar. Já pensou, irmãos da ABSU, e eu faço parte da ABSU, dali, vocês não podiam estar aqui, porque vocês entenderam que só lá na congregação a ABSU podia adorar. Já pensou, irmãos do Village? Já pensou, irmãs da sede da Jacuíba? Já pensou, a gente que é de outro lugar, a gente não ia adorar, porque toda vez que precisasse adorar, a gente ia ter que pegar um ônibus, viajar, pegar um carro, viajar, porque o lugar que eu tenho que adorar é lá na minha congregação. Eu não estou dizendo que a sua congregação não tenha valor para que você se reúna para adoração coletiva, mas não tem mais esse negócio que eu só adoro se for no templo. Eu adoro aonde eu estiver. Eu adoro no ônibus, eu adoro no avião, eu adoro na rua. Isso é ignorância. Eu não estou falando mal dos irmãos. Ignorância no sentido de não ter conhecimento. Não, oração de verdade é no monte.
botaram na cabeça que oração para ter valor, você tem que ter calo no joelho. Não, irmão, tem minha almofadinha lá em casa, tu acha que eu perco meu joelho e fico roçando no chão? Não, o que tem que humilhar é minha alma. Porque tem um monte de gente que chega no culto e dobra o joelho, mas a alma não dobra. Dobra o joelho, mas continua orgulhoso, dobra o joelho, mas continua altivo, dobra o joelho, mas continua problemático. Quem tem que dobrar é a alma, é a alma, é a alma, é a alma. Aleluia! O Senhor está falando contra o orar de joelho? Não. Se você fica 10 horas de joelho, parabéns para você. Mas a oração de quem estiver orando ou deitado orando no céu tem o mesmo valor da sua. Porque o importante não é quem ora, mas é quem responde a oração. É quem responde a oração. Uma coisa na mente de uma vez por todas: não existe oração forte, não existe oração poderosa. Existe um Deus todo-poderoso que responde a oração daqueles que o buscam. Oh, aleluia! Sabe, Douglas, essa briga besta é porque essa parede é preta, essa parede é branca, essa parede é azul. Os irmãos aqui não usam isso, os irmãos não usam terra, os irmãos não tem. Eu já vi gente brigando porque o púlpito tem que ser de madeira, as cadeiras tem que ser de madeira. Ah, com isso, irmão, se não tiver cadeira, a gente deita de cara no chão e dá glória a Deus. O importante é Aleluia! Eita glória! a discussão boa. Aleluia. E eu já fui fariseu desse jeito. Um dia eu cheguei num lugar, era um congresso jovem. Eu entrei no ginásio, as luzes estavam tudo apagadas. Os pisca-pisca. Uma parede preta. Eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Meu Deus. O que é que eu vim fazer aqui? E aí passei o culto todo murmurando. Eu era um pregador. O que eu vim fazer aqui? Eu sou assembleiano. Eu sou assembleiano. Eu sou batista. Eu sou presbiteriano. E outras coisas. Ah, papai. Isso tem que ser lavado e rendido no sangue. Aleluia! Olha que coisa linda, a Desul, a De Jardim, a do pastor Denilson. E se tiver batista aqui, se tiver presbiteriano, se tiver metodista, o céu não tem placa de igreja. O céu só tem um rebanho e um pastor. Aí disseram: vamos ouvir o louvor. Deus santo. Parece que o céu baixou dentro da minha ginásio. Parece que eu estava dentro do céu. Eu chorava, eu gritava. Eu não conseguia me manter de pé. E aí, depois que eles fizeram esse louvor maravilhoso, a glória desceu, Jesus machucou o Espírito Santo, louvor. Aí eu peguei o microfone e Deus disse assim: agora pede perdão para eles. Deus santo. Eu disse: irmãos, eu vou pregar, mas eu quero pedir perdão a vocês. Porque desde que eu entrei aqui, eu estava julgando vocês. Desde que eu entrei aqui, você estava murmurando por causa das paredes, por causa das luzes. Eu comecei a falar assim: o pastor veio me deu um abraço. Minhas pernas tremeram todas, eu caí no chão. A glória de Deus tomou aquele ginásio. Foi um alarido pentecostal, uma coisa espiritual maravilhosa. Não importa o local, importa a alma. Nós nos tornamos éticos demais.
3 horas fazendo chapinha. Não pode chorar porque vai ficar pretinho. Não estou falando contra o seu costume, a sua tradição, seu problema seu. Mas deixa eu dizer uma coisa: se o seu costume, a sua tradição te impede de se derramar no altar, joga esse troço fora e se adorar em espírito e em verdade. Oh, Jesus! Oh, aleluia! Tu és fiel, meu Senhor. A hora vem. E já chegou. É que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Não tem a ver com local, não tem a ver com momento, não tem a ver com situação. Tem a ver com água mudar. Tem a ver com derramar-se. Quantos de nós vem uma festa como essa e não se derrama na presença? Não, eu não quero saber se você cantou bonito, eu vi você cantar bonito. Eu quero saber se você se derramou. Aleluia! Não, eu não quero saber se você pulou, porque a torcida do Flamengo também pula, os pagodeiros também pulam, o funk também pulam, o samba também pula. Eu quero saber se a sua alma se derramou na presença do Deus Todo-Poderoso. Mas é em verdade, porque é de acordo com a palavra, é de acordo com os ensinamentos de Jesus. E isso, irmão, sai da estrutura do templo, porque uma adoração de verdade não é só aquela que eu abro a boca e dou glória. Uma adoração de verdade é aquela que quando eu passo, Aleluia! até o ímpio diz: o Deus desse crente é Deus de verdade. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Aleluia. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre a rocha. Vós sois o sal da terra. E se o sal perdeu o sabor, não prestará para mais nada, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. E Jesus termina dizendo: convém que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem. Até o ímpio tem que glorificar Deus quando vê adoração em verdade, quando vê crente convida santa na presença do ímpio. A minha pergunta é: quantos esta noite vieram aqui para adorar o Pai em espírito e verdade? Para abrir a sua alma. Eu não perguntei se você veio cantar, porque festa é assim: tem grupos que você disser que não dá para cantar, eles nunca mais voltam. Isso é adorador, nada. Adorador não está preocupado se vai cantar, se pegou o microfone, mas nós ensaiamos, o problema é seu. Adorador quer sentir a presença de Jesus. Adorador quer se derramar na presença do Deus Todo-Poderoso. É, Deus! Quando vier para adorar em espírito e verdade, fica de pé, fica de pé. Meu Deus. Deus Santo, aleluia! Eles vão cantar e nós vamos nos derramar. Pastor, e se eu sentir vontade de chorar? Chora. Aleluia! Pastor, se eu sentir vontade de pular, é adorando? Porque tem gente que pula para se mostrar. Verdade. É para adorar? Pula. Pastor, se eu sentir vontade de dar a volta olímpica que falta da igreja assim, sair correndo para uma porta e entrar para adorar? Sai correndo. Pastor, se eu sentir vontade de deitar de cara no chão e gritar, deite de cara no chão. Aleluia! Oh, Espírito Santo! Derrama sua alma perante Deus Todo-Poderoso. Derrama sua alma, deixa a lágrima rolar no rosto. Levante as mãos, adore a Ele, glorifique a Ele. Ninguém vai colocar na sua cabeça, ninguém vai colocar a mão sobre você, ninguém vai te chacoalhar. Ou você é adorador, ou não é. Deus Santo! Mas se você
você é adorador. Aleluia. Esse é um Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos. Adora.
da igreja.